Então, está bem, está gravando. Um bom dia oficial, então, a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Paulo, né, Paulo Roberto Silveira Machado, que vem hoje a essa banca para fazer a sua defesa de qualificação, nível de doutorado, com um projeto intitulado Proposição de Modelo de Trabalho Remoto em Empresas Inovadoras com base nas startups unicórnios. Paulo, tu vai ter aí entre 20 a 40 minutos para fazer a tua apresentação. Dentro desse período, a gente considera o nosso tempo normal, né? Cumprimentar também a banca, o professor Oscar Quiroga, um parceiro muito importante que tem contribuído muito com os nossos programas aqui na universidade, com o PPGA, o programa de pós-graduação em administração, tanto nível de mestrado quanto doutorado, com o PPGEP também, programa de pós-graduação em engenharia de produção, nas nossas pesquisas, está à frente hoje de um grupo de pesquisadores muito importantes aí, que são representados por muitos países da América do Sul. O professor, ele é professor titular na Universidade Nacional do Litoral, em Santa Fé, na Argentina. Muito obrigado aí por estar presente. Professora Cláudia de Freitas Michelin, professora que está da nossa universidade, que está lotada aí no curso de Ciências Contábeis, que atua com pesquisas na área de desenvolvimento de mercado, intangíveis, ciclo de vida dos negócios, indicadores de desempenho, no grupo, no núcleo de inovação e competitividade. Muito obrigado por estar nessa banca. A professora Marta Olívia Roveder de Oliveira, também professora dessa universidade, que anteriormente eu comentei com vocês, que vai fazer as suas contribuições por parecer, em função de ter testado Covid na véspera, né? Então, a gente vai a pensar o parecer da professora nesse processo. Professor Manuel Benites Codas, da Universidade Nacional de Assunção, Paraguai, também um parceiro de muito tempo, né, que contribui tanto com um programa quanto com outro programa, com o PPGA quanto o PPGEP, que deve ter tido algum problema técnico, seguramente ele entra a qualquer momento, ou se não possível, seguramente a gente tem o parecer dele ainda durante o dia, como tradicionalmente acontece. Então, a gente pensou, assim, em função dessas questões de tempo, a gente faz a arguição do professor Oscar, depois a arguição da professora Cláudia, depois a gente faz uma pequena deliberação e chamamos novamente o Paulo para fazer a comunicação das deliberações. Cumprimentar também os colegas que estão aí prestigiando a tua banca, o João, a Ellen, a Lauren, o Janiel, o Felipe, o Ismael e o professor Álvaro, que também está aqui nos assistindo. Bom, Paulo, tu tens aí, então, esse tempo para fazer a tua apresentação. Te desejo aí uma boa sorte. Bom dia a todos, muito obrigado à presença dos colegas aqui hoje, especialmente também muito obrigado desde já aos membros da banca pelas contribuições a este trabalho. Bom, este trabalho tem o título Proposição de Modelo de Trabalho Remoto em Empresas Inovadoras com base nas startups unicórnios e é um projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Paulo Roberto e eu faço parte do Núcleo de Inovação e Competitividade. Esse será o mapa da apresentação. Primeiramente serão apresentados tópicos relativos à introdução, depois referencial teórico e, por fim, metodologia. Bom, nós vivemos em um momento em que as tecnologias da informação e comunicação têm transformado muitos tópicos da nossa sociedade, e um desses tópicos é
a possibilidade da formação de novos arranjos das organizações, e um destes novos arranjos é a possibilidade do trabalho remoto ou teletrabalho. Certamente estamos vivenciando um contato mais próximo deste arranjo, mas é algo que vem sendo falado há bastante tempo, inclusive na literatura, né? Referente a esse conceito, é importante destacar equipes virtuais, que são os sujeitos praticantes do trabalho remoto, né? Equipes virtuais são compostas por trabalhadores que realizam suas atividades com uma dispersão física ou geográfica. Bom, o processo de adoção deste regime de trabalho, né, desse conceito nas organizações, é influenciado por muitos fatores, né? É um processo complexo e que necessita de planejamento e, consequentemente, mecanismos de avaliação, pois requer, né, para a implementação deste regime, né, é necessário que exista habilidades e capacidades no gerenciamento dos colaboradores e da gestão da organização como um todo, porque existem desafios diferentes daqueles enfrentados pela gestão tradicional. Ora, estávamos em um mesmo ambiente, agora com um novo arranjo, né, existe uma dispersão física e com essa dispersão física novos desafios à gestão tradicional. E desafios não só à gestão, mas a conceituação e projeção de novos espaços. A infraestrutura física é bastante influenciada, e também, né, na concepção de serviços prestados pelas organizações. Vivemos, né, em um momento em que as organizações, boa parte delas foram forçadas na implementação deste regime devido ao lockdown, que foram medidas necessárias e ainda são para garantir a qualidade da população, e a realidade é que a realidade é que as empresas necessitaram se adequar para manter uma coesão da sua equipe, mesmo que dispersa geograficamente, né? E uma coesão que garantisse que as organizações conseguissem cumprir os seus objetivos e continuar entregando os resultados a qual estavam entregando. E, obviamente, na implementação deste novo arranjo, existem vantagens e desvantagens potenciais. Mas as vantagens relacionadas ao trabalho remoto podem trazer, de fato, um aumento da competitividade das organizações, principalmente pela possibilidade de tornar as empresas que implementam e implementaram mais dinâmicas, mais eficientes, redução de custos, consequentemente, aumento da possibilidade de competir internacionalmente e melhorar, né, a integração e fidelidade do cliente. E empresas inovadoras, que são empresas que atuam em ambientes de extrema incerteza, com um modelo de negócio diferenciado, têm uma chance real de vencer a concorrência quando elas são mais rápidas. Portanto, o trabalho remoto pode ser uma implementação bem interessante. E poucos estudos foram realizados, conduzidos em relação às empresas inovadoras de fato, mas a realidade é que as startups unicórnios, que são empresas inovadoras, que têm o status, que são classificadas com esse status quando atingem mais de 1 bilhão de valuation, mais de 1 bilhão, né, de quanto a empresa vale sem acesso ao capital público. E essas empresas tiveram no último ano resultados financeiros muito bons e foram exemplares também na adoção deste regime. Portanto, nesse contexto, a problemática desse trabalho é de que forma as empresas inovadoras podem implementar o trabalho remoto como regime de trabalho permanente. Sendo assim, né, este trabalho
tem os seguintes objetivos. Como objetivo geral, analisar a gestão do trabalho remoto em empresas inovadoras com base nas práticas das startups unicórnios. E este objetivo geral é desdobrado em 5 objetivos específicos. Identificar as características e os fatores que influenciam o trabalho remoto, mapeamento das startups unicórnios no Brasil, explorar as características do trabalho remoto em empresas unicórnios, verificar os fatores de sucesso e as ferramentas para a gestão do trabalho remoto, e, por fim, propor um framework de implementação do trabalho remoto. Bom, evidentemente, as tecnologias transformaram e continuam transformando os locais de trabalho, e por mais que a adesão ao trabalho remoto em relação ao Covid-19 tenha sido algo implementado à força, né? Não houveram opções a este cenário, existe uma possibilidade enorme da continuação deste regime mesmo ao fim da pandemia. Inclusive, há estudos que mostram que, mesmo antes da pandemia, já era uma expectativa dos trabalhadores interessados em vagas, na pesquisa do LinkedIn em 2019, ou seja, pré-pandemia, que já existia uma busca a esse tipo de formato, né? Então, acaba que acordos de trabalhos flexíveis já são uma expectativa das pessoas que estão buscando uma alocação e assim por diante. Bom, realizou-se uma pesquisa sistemática que levou como base portal de periódicos Scopus e Web of Science. Levaram em consideração 2 strings de busca. A primeira delas, trabalho remoto, teletrabalho e equipes virtuais, que foram combinadas com startup, aceleradora, agências de inovação, ambientes de coworking, centro empresarial, hub de inovação, incubadora, living lab, parque tecnológico, que são os ambientes onde as empresas inovadoras nascem, crescem e continuam inovando em seus respectivos contextos. Não foram limitados os períodos de busca, nem os tipos de documento para ter uma abrangência maior, e apenas no idioma inglês. Foram encontrados 26 trabalhos na Web of Science e 33 na Scopus. Destes trabalhos, 15 foram duplicados e 14 excluídos por não se tratar da temática da pesquisa. Então, para este trabalho, 30 artigos compõem o corpus textual. Bom, no trabalho eu destaco mas aqui vou me atentar a 6 trabalhos que foram norteadores para essa pesquisa. Primeiramente, de Cranton, em 2001, que desde então já tratava a comunicação como um item fundamental para a análise na implementação do trabalho remoto, que pode ser o maior desafio, segundo Cranton, na implementação. Fuller, em 2007, né, aborda a complexidade que é a implementação deste regime pelos fatores individuais e dos grupos dos quais estão sendo tratados, que estão utilizando deste regime, não só para as organizações, mas também para grupos e para os indivíduos. De Marino, em 2015, mostra que o trabalho remoto tem uma tendência a ir para espaços públicos também, não só não só o home office, não só em coworking, mas também em outros tipos de espaço público, como livrarias, cafeterias, enfim. Richardson, em 2017, faz um estudo nos coworkings da Inglaterra, né, em Manchester, Cambridge e Londres, e ele argumenta que o trabalho remoto em coworkings potencializa o networking destes trabalhadores, e logo mais vou falar um pouco mais sobre isso.
Mas 2 estudos importantes que aconteceram já durante a pandemia, em 2020, Burchell mostra que, independente do tipo de empresa, do setor que ela trabalha, há uma tendência de adotar o regime de trabalho, mesmo após a pandemia, para garantir, né, para aumentar a produtividade dos colaboradores. Então, há empresas com resultados positivos em relação a esse regime na questão da produtividade. Davidesco fez um estudo com trabalhadores da Romênia e mostra também que há uma boa possibilidade de que não se retorne às atividades presenciais como eram antes nessas empresas estudadas, né, que os colaboradores pretendem e gostariam de que continuassem em regime remoto pelos resultados que têm tido até então. Então, alguns fatores importantes da revisão sistemática: não foram encontrados trabalhos que falem especificamente de empresas inovadoras, startups ou unicórnios, e isso acaba sendo uma justificativa bem relevante academicamente falando para este projeto. Antes da crise do coronavírus, o mundo dos negócios já falava sobre os potenciais benefícios do trabalho remoto nas organizações, e os trabalhos científicos até então têm mostrado a conceituação do trabalho remoto, mas não foram encontradas pesquisas que apresentassem nenhum tipo de proposta, ou fatores de sucesso, ou um compilado de ferramentas de apoio de fato. E a realidade é que empresas inovadoras necessitam de suporte à gestão, né, de equipes em trabalho remoto. As empresas inovadoras maiores, que são as startups unicórnios, possuem mais recursos e uma flexibilidade maior, e as empresas inovadoras emergentes não têm tanta disponibilidade de recursos só se necessitam, né, desse apoio à gestão. Este trabalho também faz parte de uma série de pesquisas que vem sendo realizadas pelo NIC na temática, né, de empresas inovadoras, e o autor deste trabalho também faz parte de uma estrutura organizacional que vem em trabalho remoto, né, há 2 anos. Indo para o referencial teórico, são abordados os itens de trabalho remoto e empresas inovadoras unicórnios. Primeiramente, trabalho remoto, né, como falei anteriormente, ele vem sendo trabalhado na literatura há bastante tempo e tem como fundamento para essa possibilidade as tecnologias de informação e comunicação, principalmente. As equipes virtuais, como falei, são os sujeitos que praticam o trabalho remoto. E comunicação e confiança são princípios fundamentais para as boas práticas, né? Boas práticas na questão, né, do trabalho remoto. E algo interessante encontrado na pesquisa é que os ambientes de coworking vinham em crescimento pela possibilidade, né, também, né, do crescimento deste regime, né? E ambientes de coworking são ambientes de trabalho que cresceram bastante, né, com a evolução da internet, e são locais de trabalho compartilhados, que podem ou não ser membros da mesma organização, em sua maior parte não, mas tem lá uma flexibilidade e um potencial de colaboração entre as mais diversas empresas e pessoas no mesmo local. E por isso acabam sendo locais, né, adequados para atividades colaborativas e locais que tenham, né, um ambiente de trabalho produtivo. Algo interessante sobre sobre os ambientes de coworking, que é bastante tratado na literatura, é que uma das desvantagens potenciais do trabalho remoto, e que estamos vivenciando isso agora, é o isolamento, né? As pessoas acabam ficando isoladas se ficam somente em home office, por exemplo, e o coworking tem a possibilidade de trabalhar essa desvantagem potencial, né? O isolamento. Obviamente, esses ambientes também estão e foram fechados devido aos lockdowns, mas há uma tendência
bastante importante desses ambientes voltarem a crescer ainda de forma mais acelerada pela continuidade deste regime pós-pandemia, da continuidade do trabalho remoto nas organizações e da possibilidade desse tipo de ambiente ser mais interessante do que o próprio home office, por exemplo, né? Na pandemia, o trabalho remoto foi implementado sem a possibilidade de um planejamento, não teve, né, essa opção devido ao contexto que fomos inseridos de forma abrupta, mas a realidade é que as videoconferências, os eventos online e o próprio trabalho remoto são estratégias conduzidas a longo prazo para que se tenha resultados mesmo após a crise, né? Continue tendo bons resultados com esses fatores mesmo após a crise. E alguns gerentes têm considerado, né, mesmo que a produtividade aumentou bastante, que as organizações têm menores custos nesse tipo de trabalho, né? E há sim a tendência futura que aumente este regime mesmo após a pandemia. Aqui no Brasil, nós temos uma sociedade brasileira que é específica deste setor desde 99, e em 2017, apenas agora em 2017, que tivemos de fato na consolidação das leis trabalhistas, que é a lei que rege aqui as nossas relações de trabalho. Só em 2017 que a gente teve, de fato, uma regulamentação do que seria o teletrabalho, do que seria o trabalho remoto. Mas é a realidade que pesquisas organizadas pela própria Sobrate mostram que os trabalhadores brasileiros gostariam de que este regime continuasse. E uma pesquisa da Salesforce, que é uma grande empresa de tecnologia que também trabalha com gestão, mostra que os trabalhadores que não estão conseguindo se adaptar tão bem ao trabalho remoto, muito disso está relacionado à própria tecnologia das empresas que estão oferecendo, né? Que há uma possibilidade de aumentar a produtividade quando é trabalhada essa questão nas organizações. E algo interessante é que a troca de emprego é considerada quando se existe a possibilidade de migrar para uma empresa que pode oferecer esse regime, enquanto outra não. Então, é algo que vai refletir também na retenção de talentos, na captação e retenção de talentos nas organizações. Bom, indo para empresas inovadoras unicórnios. Bom, este conceito, né, unicórnios, startups unicórnios, nasceu em 2008, em uma publicação no Wall Street Journal, mas apesar de ter sido uma publicação jornalística, é um conceito que vem sendo tratado também na literatura, né, o termo unicórnio, e significa, né, como falei anteriormente, empresas que alcançaram valuation de $1 bilhão sem acesso ao capital público. A gente tem um desenvolvimento notável deste tipo de empresa no mercado financeiro na última década, cresceu muito, obviamente também por questões que envolvem o mercado de tecnologia. Destaque-se China e Estados Unidos. A China é hoje o país com o maior número de unicórnios, e os Estados Unidos também tem bastante, mas faço questão de destacar o Brasil, que hoje tem o maior número de empresas unicórnios da América Latina. E as empresas unicórnios, né, trabalham nos mais diversos segmentos, desde inteligência artificial a, de fato, logística. E ainda nessa apresentação eu vou trazer alguns exemplos do Brasil. Então, é um tipo, né, uma classificação de empresa que cresce bastante no cenário mundial, também pelo crescimento, né, das empresas de tecnologia e pela possibilidade que a tecnologia nos dá de alcance
a diferentes mercados de forma muito mais rápida que tínhamos anteriormente. Bom, indo para metodologia, este trabalho tem 6 etapas. A primeira etapa é a revisão Paulo, Oi. Toma um gole d'água aí, já que tu vai entrar na metodologia aí, respira fundo aí, né? Deixa eu aproveitar aqui para, desculpa a interrupção, pessoal, os colegas, né? Mas eu gostaria de cumprimentar o professor Manuel Benites Codas, que nos acompanha, nos assiste aí. Ele estava com problema, a gente estava trocando e-mails aqui, estava com problema no link, né, para conseguir fazer o acesso, mas que bom que conseguiu, professor. Então, a gente acabou arbitrando de começar a apresentação, né, em função do tempo, considerando que o professor Oscar também ele vai ter um tempo menor ali no fim para poder participar, mas a gente estava confiante que daria certo ou que chegaria um parecer aí. Tá? Então, nosso obrigado aí por estar presente com a gente, é sempre um prazer revê-lo, né? Com saúde, né? Sorrindo, como sempre. Muito obrigado. Acabei entrando pelo celular, a computadora deu problema, agora no celular entrou fácil. Agora vou seguir vocês aqui. Muito obrigado. Bom. Obrigado. Então, Paulo, continua aí, muito obrigado. Eu acho que foi para tomar um fôlego aí na tua apresentação aí. Foi sim, obrigado. E bem-vindo, professor Emanuel. Então, indo adiante, essa pesquisa, a metodologia é dividida em 6 etapas: revisão sistemática, delineamento da pesquisa, framework teórico-conceitual, desenvolvimento metodológico, técnica de coleta de dados e técnica de análise de dados. Essa pesquisa ela é exploratória e descritiva, e os principais procedimentos técnicos são a revisão sistemática, a pesquisa documental e uma entrevista semi-estruturada. Bom, o framework teórico-conceitual visa dar um norte para esse projeto, e que tem como objetivo, de fato, a análise, né, das forças impulsionadoras e forças restritivas, né, do conceito, né, de trabalho remoto, né, do arranjo, né, do trabalho remoto, e com base, né, no cenário proposto, que são as startups unicórnios, investigar como usam, por que usam e quais são as suas contribuições, né, podendo, então, chegar, de fato, nos fatores de sucesso da implementação deste arranjo e quais são as ferramentas utilizadas para garantir, né, as boas práticas que esses tipos de empresa vem utilizando. A revisão sistemática apresentada anteriormente, ela é base conceitual, né, deste trabalho, e foi levada em consideração em todas as etapas, né, deste projeto. Então, né, após a revisão sistemática, parte-se para a fase exploratória descritiva, que tem como um dos objetivos o mapeamento das startups unicórnios de fato, e para tanto foi utilizado, né, a plataforma CB Insights Unicorn, que é uma plataforma amplamente, né, considerada na busca de informações referentes ao mercado de empresas inovadoras, artigos também apresentados no referencial teórico deste trabalho consideraram a CB Insights como uma fonte de dados importante para tratar dessa temática. Então, hoje no Brasil nós temos 16 startups unicórnios. Durante a criação desse trabalho, 2 startups, 2 empresas atingiram esse status, e estamos vivendo um momento no Brasil que existem 17 outras empresas, aproximadamente, com a possibilidade de atingir esse status no próximo ano, ou seja, é um tipo de empresa que está crescendo, que existem outras que atingirão esse status durante a realização desse trabalho. Eu destaco, né, as empresas brasileiras Nubank, que
a empresa brasileira. Das empresas brasileiras, eu destaco o Nubank, que hoje é o maior banco digital da América Latina e maior startup unicórnio da América Latina. Destaco a Wildlife, que não é tão conhecida, mas é uma empresa que trabalha com games e cresceu muito também nesse período de pandemia. Uma característica importante do cenário brasileiro é que nós temos 5 empresas que são fintechs, que são do ramo financeiro, e é uma característica brasileira, né, um setor que tem bastante a inovar. E o Nubank, por exemplo, no início da pandemia, tinham aproximadamente 2.700 colaboradores, e todos estes ainda estão em regime de trabalho remotos. Obviamente, há algumas pessoas já ainda em sua estrutura física, mas a maior parte destes colaboradores ainda está em regime home office, em regime remoto, sem uma perspectiva de volta para o trabalho de forma presencial, uma perspectiva não só de momento da pandemia, mas também como estratégia da empresa. Então, complemento que nós temos aí edtechs, nós temos e-commerces, enfim, startups, unicórnios nos mais diversos setores aqui no Brasil. Bom, a coleta de dados vai ser importante, né, para investigar com profundidade, né, o uso do trabalho remoto nessas empresas, né, nas startups unicórnios, e para isso, né, será aplicado um instrumento de coleta que é apresentado, né, aqui no final dessa apresentação e também no anexo deste trabalho. E essa etapa vai ser, né, exploratória e vai exigir do pesquisador um contato direto, né, com os diretores e gerentes das startups unicórnios a serem pesquisadas. Pretende-se entrar em contato, né, com todas as startups unicórnios, né, todas as empresas que já têm esse status e também as que vierem a adquirir esse status durante a aplicação desta pesquisa. Bom, para a análise destes dados, será utilizada a técnica de análise de conteúdo, que tem os seguintes estágios, né? Primeiramente, uma pré-análise, onde acontece a sistematização e operacionalização de acordo com as, né, concepções iniciais, obviamente também com a revisão sistemática, a codificação, que servirá para a identificação das forças impulsionadoras e restritivas do uso do trabalho remoto, categorização, né, que é a identificação da generalização, formação de categorias e comparação dos respondentes. Essa etapa vai ser importante para fazer, né, a comparação do que cada tipo de empresa, né, está utilizando. E inferência e interpretação, que vai envolver uma análise de fato crítica e reflexiva em cima de tudo aquilo que foi encontrado nas etapas anteriores, e será um momento de esclarecimento e explanação, né, dos resultados desse estudo, né? Então, primeiramente a revisão sistemática, depois o mapeamento, a entrevista, né, as entrevistas semi-estruturadas com o instrumento de pesquisa para explorar as características do trabalho remoto em empresas unicórnios, para identificar os fatores de sucesso e ferramentas para a gestão do trabalho remoto. E com base em todas essas informações, todos esses dados, todas essas análises, será então, né, proposto um framework, né, para, né, análise da implementação do regime de trabalho remoto em empresas inovadoras como um todo. Bom, cronograma deste trabalho tem previsão, né, de finalização em dezembro de 2022. E eu trouxe aqui também, né, o roteiro da entrevista semi-estruturada, que vou falar brevemente para não extrapolar o tempo. Mas, primeiramente, né, são solicitados os dados da empresa, os dados do participante. E são 23 questões que foram elaboradas
de acordo com as pesquisas até aqui. E essa foi a apresentação, e ficou à disposição para tirar, solucionar qualquer dúvida. E muito obrigado pela atenção de todos, e passo a palavra de volta para o professor Júlio Silucci. Ok, obrigado, Paulo. Fez dentro do tempo aí que nós havíamos previsto. Então, mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a banca, agora de uma maneira um pouco menos pressionada pela apresentação, né? Professor Oscar Quiroga, professor Manuel Benito Escodas, professora Cláudia e a professora Marta, que logo estará nos entregando o parecer. Bom, nós havíamos combinado, então, uma ordem para essa arguição. A gente mantém parte dessa ordem, então a gente faria a arguição do professor Oscar Quiroga, depois a arguição do professor Manuel Benito Escodas e, posteriormente, a arguição da professora Cláudia. E a gente pensa nessa ordem em função da proximidade com o programa, né? Então, normalmente a gente daria cordialidade para a mulher ser a primeira, né? Mas nesse caso, como a que está mais próxima ao programa, então ela fica como fechamento aí das apresentações. Dessa forma, então, professor Oscar Quiroga, a palavra está com o senhor, antecipando também meus agradecimentos aí por ler esse trabalho e fazer essas contribuições. A gente sempre sabe que a leitura de um trabalho, ela pode ser prazerosa ou não, e normalmente é um trabalho voluntário, né? Ninguém recebe nada para fazer isso, né? Então, realmente, o meu muito obrigado, professor Quiroga, professor Benítez e professora Cláudia. Obrigado muito obrigado pelo convite. Gostaria de complementar ao Paulo pela proposta. Eu achei muito interessante, bem completa, com tudo, não? Toda a estrutura, o objetivo, o tema, um tema que é bem inovador e bem atual, né? Então, achar o foco principalmente nesse tipo de empresas inovadoras, como os unicórnios. Então, eu achei bem interessante. Então, a aplicação deste teletrabalho, coworking, etc. Então, é bem como começo da pandemia, faz 1 ano e meio atrás, começou a acelerar a adoção desse tipo de possibilidades. Então, eu acho que vai ser um bom projeto, boa ideia trabalhar com aquelas companhias, aquelas startups que estão são o tempo todo trabalhando com as inovações, adotando tecnologias vinculadas com a indústria 4.0, principalmente. Então, o foco eu achei bem pontual, objetivo geral e específicos bem o referencial teórico também bem atualizado. Então, como eu adiantei faz 1 hora atrás, mais ou menos, alguma coisa que poderia ajudar a Paulo, aquele artigo que eu mandei por e-mail. Se bem o artigo é da consultora McKinsey, é bem recente, está bem focado a esse tipo de tema que você vai começar a trabalhar. Então, eu achei que, se bem não é um artigo da academia que está na Scopus ou Web of Science, por exemplo, então, mas ele tem algumas coisas que poderiam complementar alguns enfoques que você já está trabalhando. Então, algumas vezes aqueles estudos
não são científicos da academia, mas eles têm profissionais que são bem certeiros e fazem trabalho no campo, trabalham com as empresas, então eles têm algumas coisas para aconselhar. Então, isso, a metodologia está perfeita, está bem definida, os 6 passos, você vai ter muito trabalho, mas conta com uma equipe do professor Siluki, que é bem ótimo para essas etapas. Então, eu acho que o roteiro, o planejamento para chegar a dezembro do ano que vem, acho que vai estar bem, mas vai ter muito trabalho, não? O questionário semi-estruturado também é bem certo. Então, não, só complementar, agradecer novamente, achei muito bom tudo. O tema bem focado, tem muito para publicar. Eu acho que você vai fazer importantes contribuições, porque o tema já está estabelecido, mas nesse tipo de nicho de empresas, esse tipo de unicórnios, então você vai ter algumas reflexões interessantes, e a aporte de sua tese vai ser muito bom, né? Então, parabéns e muito obrigado novamente a você e a professora Siluki pelo convite, a professora Cláudia e demais colegas. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Quiroga, sempre traz críticas e avaliações muito importantes, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor tem uma noção de quantas unicórnios tem hoje nos Estados, aí na Argentina? Eu acho que é bem conhecido o Mercado Livre, que o Mercado Livre fugiu para o Brasil ano passado, depois está gravando, não? Vou falar de política, não? É consumo interno essa gravação aqui. Grande modelo exitoso de unicórnio, Mercado Livre aqui na Argentina, e o ano passado fugiu para o Brasil, Uruguai, então está pegando muito forte lá no Brasil, porque chegou tudo o know-how para lá. Então, tem próprios aviões para fazer o desplazamento dos produtos e demais. Então, esse é um bom exemplo. E alguma coisa mais, não tem presente agora mesmo outros casos, porque caso como esse, não, acho que não. Não tem. Não chegou a unicórnio. Tem alguns startups, mas não chegaram para unicórnio. Tá ótimo. Obrigado, professor, mais uma vez, pelas suas contribuições. Convidamos, então, o professor Manuel Benites Codas, né, para fazer contribuições, sugestões, críticas e tudo mais. Sempre é um prazer vê-lo e ouvi-lo, professor. Igualmente, o prazer é tudo meu, eu compartilho com os colegas do Rio Grande do Sul e da Argentina, do Oscar. Realmente, eu não quero repetir o que já o Oscar falou, é assina embaixo. O que ele falou, para mim, está muito acertado. Sobre os unicórnios, realmente, eu tenho acompanhado na Argentina, tem várias companhias, mas na Argentina está acontecendo, quando o cara vira unicórnio, ele foge. Vai embora. Esse é um problema. Foi para o Brasil, para os Estados Unidos, para qualquer lugar, por causa das condições políticas que tem lá, econômicas, mas, em todo caso, existe muita tendência. Agora, específico o trabalho do Paulo, eu acho muito bom. Tudo que ele está propondo, e acho que, inclusive, o Quiroga falou aí de que não vai encontrar muito material, que é uma 15 e um material que ele achou, e que não tem muito material da academia. A academia está atrasada nesse estudo, realmente acho que eu não vi nada parecido, e acho que o trabalho do Paulo é inovador nesse aspecto, é muito bom, digno de aplauso, porque realmente é um tema que tem que ser tratado, e vai ser o que vai romper o gelo aí na frente desse tema.
E isso vai atrair, realmente, vai atrair outras pessoas que vão trabalhar também. No caso específico do trabalho do Paulo, eu recomendaria incluir, de alguma maneira, a parte econômica. Que aspecto econômico, que benefício, nessas contribuições, quando fala das contribuições que aportaram, que aspectos econômicos foram, que contribuição econômica teve o trabalho à distância, realmente? Porque todo mundo fala, mas acho que não tem uma apreciação exata de o que significou realmente a economia. Para as pessoas, se significou não ir ao trabalho, não sei o quê. Eu acho que mais do que o efeito econômico é a produtividade que seria interessante ver como a produtividade mudou com o trabalho à distância. O custo já sabemos, economizou transporte, economizou não sei o quê, a empresa economizou aluguel, luz, água, telefone, mas realmente isso é quantificável, mas o problema é com produtividade. Talvez não perguntar a todos, porque o grau de maturidade das unicórnios vai encontrar muito diferente. Vai encontrar que estão recém-graduadas de unicórnio até as que já são veteranas. Então, o grau de maturidade, talvez aquelas mais maduras, 2 ou 3 das mais maduras, será que eles poderiam dar uma opinião, pelo menos aproximada, de como sentiram na produtividade. Duvido que tenham medido, porque acho que é difícil isso medir. Já é difícil medir na indústria convencional, muito, mas é interessante sentir pelo menos a sensação que eles tiveram, Paulo, de melhora da produtividade com o trabalho à distância. Mas não, realmente não houve diferença. Bom, tudo bem. Vamos ver, pode ser que tenha alguma coisa. Não ligo calcular a parte econômica, mas a produtividade, sobretudo, que é interessante. Outra coisa vai acontecer, que o trabalho vai durar 1 ano, né, praticamente, até o fim do ano que vem. Nesse tempo, as unicórnios vão mudar. O mundo é muito dinâmico, essas empresas estão muito dinâmicas. Provavelmente, quando você termina o trabalho, algumas das que começaram com a realidade, ao começo já estão em outra. Então, aí vem aquele... Acho que foi a Cláudia, ou não sei quem foi a que fez um trabalho nos anos anteriores sobre a evolução, ciclo de vida das startups de conteúdo tecnológico. Tem uma das teses que nós fizemos aí, acho que foi a Cláudia, não foi? É interessante como o grau de maturidade tem influência sobre a maneira de trabalhar. Eu estava lembrando agora que a Cláudia lembrei... Era o meu trabalho. Tinha um ciclo de vida no meu trabalho. Essa é memória ainda. Ainda lembro. Então, aí acho que é interessante, porque algumas dessas unicórnios você provavelmente vai ter que... Eu sugiro que você ranqueie em faixa, em termos de idade. As recém-nascidas, que seriam as que são graduadas de unicórnio até 5 anos, 10 anos, não sei quanto. 10 anos não dá, acho que em 98 você falou que foi como acunhado o termo, né? Os unicórnios surgiram realmente depois do ano 2000 e pouco, estavam 10, 20 anos, máximo 15 anos, talvez. As startups tecnológicas também têm mais ou menos essa idade. 20 anos, no ano 2001 até 2021, deve ter 3, 4 níveis. Podia uma aproximação, um aporte seu para esse campo, Paulo, pode ser uma classificação, de alguma maneira, pela idade, alguma coisa assim, para ir ajudando para os próximos. Depois, provavelmente, com o Oscar Quiroga, podemos fazer na Argentina um trabalho parecido. No Uruguai, eu sei que tem muitas startups, na área tecnológica, tem muitas, na Zona Franca aí, mas é uma realidade muito diferente. O Uruguai é um bairro de... O Uruguai todo, acho que é Santa Maria, a região de Santa Maria. Mas é intensa, em termos tecnológicos, muito intensa. Enfim, acho que, primeiro, felicito pela escolha do tema, acho muito bom. É uma aproximação, não vi nada na academia a respeito, como disse o Oscar, acho uma contribuição interessante. E vai em frente, qualquer coisa, estamos todos aí para ajudar você. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor Manuel Benites Codas. Na realidade, sempre traz um olhar assim importante, né? E eu acho que essa é um aspecto importante das bancas, que normalmente a gente fica míope com algumas coisas e perde algumas oportunidades. Eu acho que essas sugestões são extremamente importantes. E quando a gente explora e convida os colegas, amigos aqui da América do Sul, um da Argentina, um do Paraguai, é justamente naquela expectativa de, em algum momento, essas pesquisas, essas coisas, ultrapassarem as nossas barreiras geográficas de fronteira, né?
que a gente possa estar aplicando aí, que a gente possa estar buscando essa contribuição e trazendo um pouquinho dessa realidade também desses países vizinhos aqui para o Brasil. Só reforçar aqui, a gente tem um monte de brasileiro aqui participando, mas tem um equatoriano aqui também, então ela está latino-americana, essa banca aqui, o Alex Valdivieso, que nos assiste aí lá de Quito, né? Então a gente fica feliz. Bom, professora Cláudia, suas arguições, contribuições, sugestão, crítica. Primeiramente, então, bom dia a todos aí, a família Nick, aos professores, né, o professor Oscar e o professor Manuel, que foram minha banca no doutorado, então eu estou muito feliz de reencontrá-los aqui agora na posição de colegas, né, eu sempre aprendo muito nesses trabalhos na qual eu sou convidada, então estou muito feliz mesmo, é uma honra estar aqui. Ao Paulo, né, meu agradecimento por também sugerir o meu nome, Paulo, né, você está bem tranquilo e vai continuar tranquilo, porque eu sempre digo assim, uma tese, uma qualificação, a gente tem que aproveitar o momento, né, porque ele é único. Então não pode, tem que dar aquele friozinho na barriga, mas tem que ser bom. Pô, é o meu trabalho, é eu que fiz, então tem que ser bom tudo isso, tem que curtir o momento, não pode ser um momento de temor, tem que ser um momento que a gente fica realmente bem feliz. Mas, Paulo, sabe que eu sou bem professora, né, então eu li teu trabalho do início ao fim, depois como ele estava em PDF, eu fiz um doc em Word, e eu vou te mandar logo após a banca, para você analisar as considerações, enfim. Mas eu tenho algumas, não vou me deter tudo que eu coloquei aqui, mas coisinhas de formatação eu não vou me deter, mas eu sinalizei para você ajeitar, né, porque depois da qualificação, realmente vai para o final da tese, então tem que deixar isso bem alinhado. Eu começo assim, ó, eu fiz assim por partes, tá? Eu fui desde o título, eu estou compartilhando aqui só comigo o meu material, e eu vou falando, e qualquer coisa que você não entender pode me interromper. O título, eu acho que ficou muito assim, ó, de modelo. Eu acho que eu retiraria o modelo e contemplaria teu último objetivo específico, que é tu propor o framework. Então, por que não colocar framework para trabalho remoto em empresas inovadoras com base nas startups unicórnios? Eu deixaria ele mais menorzinho, mas um título que chamasse mais atenção. Uma sugestão, tá? O teu resumo, acho que você estava cansado. Ficou bem grande o teu resumo e você vai ter que conseguir sintetizar ele, porque pensa que depois da qualificação você vai ter que colocar ainda resultados e contribuições do trabalho, né? Então, vai ficar muito grande. Então, eu acho que você vai mais direto ao ponto. Você fez muito rodeio ali para chegar na onde você queria chegar. Então, não precisa. E a minha sugestão é tu padronizar modelo, programa, regime ou até modalidade. Como é que você quer chamar o trabalho remoto? Eu acho que algumas partes do trabalho tem a palavra modelo, outras tem programa, e o regime no objetivo tem que ficar, porque é regime de trabalho presencial, regime de trabalho, isso é legislação, daí eu acho que ali tu deixa. Mas durante o trabalho lá, escolhe qual que você quer chamar, né? De repente, modalidade remoto, ficou três palavras, tá? Outra coisa que eu acho que tem que ter no teu resumo, qual é a contribuição efetiva do teu trabalho? O que você quer trazer? Tratando-se que é uma tese, então, assim, o que você vai deixar aí de contribuição para essas empresas, contribuição para a academia, então, está desenvolvendo um framework, quem sabe você aprofunda isso, por que isso é importante? Isso eu queria que tu me falasse um pouquinho da tua contribuição do trabalho, assim, por que tu, o Paulo, escolheu essa temática, que eu achei a temática muito bacana, já fez um viés bem legal, um link aí com a pandemia, né, porque realmente está todo mundo aprendendo com essa modalidade, mas assim, ó, na prática, depois que a tua tese tiver sido finalizada, qual é a contribuição que você quer deixar? Por que essa escolha foi importante? Por que esse framework é importante para as empresas unicórnios, que é a tua especificidade, mas ela pode ser usada por qualquer outra empresa? Eu acho que não está claro em todo o trabalho, nem no resumo e nem na tua introdução. Eu acho que tu foi muito
muito restrito nessa parte de contribuição. Então, o que que tu espera, Paulo? Isso é uma pergunta para ti. Na verdade, o que eu espero é, com a análise do que esse tipo de empresa implementou, com base, né, nessas informações, conseguir criar algo que outras empresas também do mesmo setor, mas do mesmo tipo, mas menores, consigam implementar também. Essa eu gostaria que fosse a minha principal contribuição. Então, tu escreve isso. Eu acho que não está escrito isso. Porque, assim, ó, quando você fizer as análises, você vai verificar o que essas pessoas pensam dessa modalidade remota. Você colocou ali que você vai apontar vantagens, então eu acho que isso tem que ser muito forte, porque você vai ter que convencer o leitor que essa modalidade, especificamente para essas empresas, é a melhor escolha. E aí eu concordo muito com o professor Manuel falou. Então, quem sabe você aborda também a parte econômica. Quanto de custo a menos uma empresa tem optando por essa modalidade? Então, quando você falar de vantagens e desvantagens, eu acho que essa parte, porque assim, ó, na parte empresarial, o que o empresário gestor mais gosta? É da parte da lucratividade. Então, eu acho que se você trazer um pouquinho a parte econômica da vantagem do trabalho remoto, eu acho que vai fechar muito, vai ficar muito bom você citar isso, porque é isso que causa um olhar diferente, né, para quando se trata de gestores, né, ainda mais de empresas assim, que são pouquíssimas, né, pode ser considerado unicórnio, e em termos de valor de mercado, né, então são empresas bem importantes. Aí coloquei mais algumas coisinhas que eu não vou ler aqui, depois eu te mando esse doc. Bom, partindo para a tua introdução, ela está bem grande, né? Mas eu acho que você conseguiu contextualizar o tema e chegar no objetivo. O teu objetivo geral é atendido perfeitamente pelo alinhamento dos objetivos específicos. Só no objetivo da letra B, não coloca mapeamento, mapear, né? Verbo no infinitivo, todos tu colocou assim, então ali tu botou mapeamento. Então, mapear as empresas, só uma mudança de termo. O teu referencial teórico, na minha ótica, né, atende a tuas análises no futuro. Então, ali você trouxe um pouquinho sobre a modalidade remota, se poder aprofundar sempre vantagens disso e trazer também, talvez, o aspecto econômico, vai ser mais fácil depois para você analisar lá na frente, porque você vai fazer uma entrevista, né? Tem algumas coisinhas de formatação que eu não vou me deter aqui, depois você, não cabe a gente perder tempo nisso, você verifica. Aí eu quero ir na parte que eu mais gostei e na parte que eu acho que você tem que dar uma melhorada, já que é uma qualificação. Então aqui a gente escuta para a gente não ter problema lá na frente. A tua metodologia, tá? Eu gostei muito daquele quadro das tuas etapas, porque quando tu vai ler o conceito de cada etapa, você contempla toda uma pesquisa do início ao fim, então eu achei diferente, não tinha visto ainda um quadro daquele formato, gostei dele, e eu fiquei na dúvida em estudo de caso, porque depois que eu li esse quadro de etapas, e você foi escrevendo, depois que você fez o teu delineamento, e você foi escrevendo, surgiu o estudo de caso, daí eu voltei para verificar onde que ele estava, aonde que tu colocou ali. Eu concordo que o teu trabalho é um estudo de caso, até pode ser estudo de multicaso, porque você tem aí 15 empresas unicórnios, né? Se não me... 16, tá? Eu contei 15, tá? 16 empresas. Então, já pode fazer um estudo de caso e as entrevistas, no mínimo, tem que ser 10, então você já passou dessa etapa e tomara que você consiga entrevistar todas. Então, eu fiquei na dúvida, porque quando você colocou ali naquele quadro o método indutivo, ok, concordo, tá bem certinho, talvez ali você possa incluir estudo de caso. Por quê? Porque o estudo de caso, ele abrange 5 etapas. Então, ele tem primeiro o delineamento que você já fez, que é escolher o tema, verificar se os objetivos são exploratórios e descritivos e a abordagem qualitativa. Perfeito. Depois ele vai para o desenho da pesquisa que atua com aquelas tuas etapas, ele está perfeito o desenho, não precisa modificar nada. Depois ele vai para a preparação e coleta que tu fez a etapa 5. Depois ele vai para a análise dos casos, que é a tua etapa 6.
E, por último, a elaboração do relatório, que é a tua escrita da tese. Então, eu acho que caberia colocar, mas aí você vê com o professor Júlio, mas eu acho que caberia, talvez, você colocar ali no método indutivo também estudo de caso. E aí tem que trazer o IN, que é o cara do estudo de caso, né? É o cara que fala mais de estudo de caso, e é o autor mais importante, diria assim. E depois, indo a fundo, então você atinge o teu instrumento é uma entrevista semi-estruturada, que eu já analisei, eu achei que ela está muito boa, abrange bastante coisas. Se você conseguisse, Paulo, fazer essa entrevista pelo Mítico, esses caras, como iria te ajudar? Porque o meu receio da entrevista é quando a gente manda um instrumento e espera que ele venha. Porque sendo semi-estruturada, dependendo da resposta que o pesquisador, que o entrevistado vai dar, você pode complementar com outra pergunta. Então, a entrevista semi-estruturada, o ideal seria que tu tivesse a interação junto, que você conseguisse fazer essa entrevista, pode, na modalidade à distância, óbvio que vai ser assim, mas que você conseguisse ter o contato com os caras, enxergando eles, falando contigo. Gravação, lógica, para fazer a degravação. Vai dar um trabalho enorme, mas eu tenho receio, se você pensou em mandar essas entrevistas por e-mail. Eu pensei em fazer por videoconferência mesmo. Perfeito. Perfeito. Porque daí tu responde, assim, dependendo do que ele responder, você pode fazer uma nova pergunta para não ter nenhum tipo de lacuna, de dúvida, ou ter que voltar no entrevistado. Ótimo. Se você conseguir das 16, conseguir no mínimo 10, já fica bem dentro do que a comunidade científica exige de um trabalho com entrevistas. E aí você trouxe análise de conteúdo. Então, na análise de conteúdo, sim, aqui eu vou ser chata contigo, eu acho que você precisa explicar. O que é uma análise de conteúdo, né? Então, tem que trazer a Bardan, você citou ela de 2011, já existe o livro de 2016 que está na internet para baixar, tá? Então, você já pode colocar, é só mudar o ano ali, é o mesmo livro, tá? De 2016, e aí você tem que trazer as partes de uma análise de conteúdo, que é primeiro fazer aquela pré-análise, que daí você vai gravar a entrevista, vai degravar a entrevista, vai fazer a leitura flutuante, vai escolher aqueles elementos que podem ser categorizados de acordo com a teoria, aqueles elementos que não podem ser categorizados, que é novo. Então, você vai ter lá uma teoria para se basear. Então, quando você perguntar lá, qual as vantagens da modalidade remoto, né? Então, o entrevistado vai te responder. Então, isso vai ao encontro daquilo que você buscou lá no teu referencial teórico, ou surgiu alguma coisa nova, um fato novo. Então, você tem que explicar essas etapas. Depois, você tem que preparar o material, e aí sim, você pode usar codificação, você pode usar algum software de análise de conteúdo, aí uma nuvem de palavras, aqueles mapas que aparecem as palavras mais ditas, né? Então, tu pode usar ferramentas que podem contribuir com isso. E, por último, tratar os resultados obtidos e a interpretação desse, que seria a inferência, que é a hora que o Paulo vai analisar os dados. Então, o Paulo vai dizer que isso tem a ver com a teoria, não tem a ver com a teoria, que isso é novo, que isso é um fato que surgiu na entrevista, isso é um fato que foi muito comentado, entende? Que aí vem exatamente a tua análise. Então, eu acho que você tem que aprofundar a análise de conteúdo, e nessa parte aí eu posso te ajudar bastante, né? Porque eu fiz na minha tese análise de conteúdo, é extremamente exaustivo analisar uma entrevista, diferente de dados quantitativos, né? Mas assim, mas é extremamente legal o que sai de uma entrevista, o que sai de inferências em relação à teoria ou não. E talvez aí tenha toda a contribuição que o Paulo quer ter com a tese, né? De dizer que o trabalho remoto, ele tem as suas vantagens, que você está propondo até uma implementação, um framework de implementação. Então, você tem que estar confiante que essa modalidade é uma modalidade que funciona, de acordo com as suas entrevistas. Óbvio, não dá para generalizar aqui a questão, mas ele pode ser usado, né, para outras empresas, não só essas empresas unicórnios. Eu achei legal o link de trazer as unicórnios para isso, né? Então, até por ser empresas altamente instáveis aí, que são fortemente baseadas em tecnologia, em inovação, e que o tempo deles, às vezes, pode ser muito estanque,
se não estiver sempre à frente, né, da demanda de mercado. Então, as minhas contribuições do teu trabalho é em relação a isso, um aprofundamento. Eu gostei muito do teu tema, eu gostei muito da tua proposta, então valoriza a proposta e traz ela já lá no objetivo, uma sugestão minha. Eu acho que você não escreveu as contribuições, o que você, agora aqui na tua apresentação você disse, mas escreve lá o que essa tese vai contribuir. Concordo com os professores que não existe um trabalho parecido, é um trabalho diferente. Aí você trouxe o trabalho remoto, você fez um link com a pandemia, que é extremamente atual, e você trouxe unicórnios, né? Então, também empresas que a gente não vê muitos trabalhos sobre elas. Então, muito legal. Te desejo todo sucesso aí nas próximas etapas, pode contar comigo nessa parte de análise de conteúdo, que é uma parte que eu gosto bastante, de dados qualitativos, e acho que o trabalho, assim, a pesquisa tem um tema bacana, tem tudo para ser o maior sucesso e para gerar publicações bem em tempo real, porque é hoje, né, o que você está trazendo é uma coisa que está acontecendo hoje, então, quanto antes você conseguir definir aí algumas etapas melhor para o sucesso depois de ter as tuas publicações, como você colocou lá no teu cronograma. Agradeço muito a participação aí, professor Júlio, professor Quiroga, professor Manuel, e o Paulo pelo convite, estou à disposição para te ajudar, te parabenizo até então, tá bom? Era isso. Ok, obrigado, professora Cláudia, pelas contribuições, né, por toda essa reflexão aí longitudinal e pontual das etapas do trabalho, né, são muito importantes. Professor Manuel Coras. O Oscar e eu fizemos uma análise com telescópio, e a Cláudia fez uma tomografia computarizada do trabalho. Mas é bom, na realidade, é extremamente importante que a banca se complementa, né? Então, da mesma forma que as coisas durante a pesquisa vão se complementando, a banca também se complementa. Então, acho que essa é uma reflexão importante, né, no ponto de vista que é apresentado individualmente, quando tem uma oportunidade, assim, do último falar, ele vai fazendo uma reflexão que resgata o que todo mundo fez e é complementar. Eu acho que isso é bacana, né? Inclusive, a Cláudia falou uma coisa importante. Todos aprendemos. Eu acho participar dessas bancas é uma coisa de aprendizagem muito intenso. A Cláudia aportou uma porção das coisas que eu não conhecia. Essa análise de conteúdo, por exemplo, eu achei muito interessante, que eu tinha feito, mas de outra maneira. O Oscar também aportou, todos aportamos e todos ganhamos. E o Júlio, você que ouve tudo, ganha mais que tudo ainda. Ganha mais ainda. Não, na realidade, sempre é importante tudo isso. Então, feita essa etapa, nós temos uma etapa de deliberação, né? Então, nós temos que conversar um pouquinho sobre... Eu vou montar rapidamente uma sala para a gente conversar, deliberar, para falar um pouquinho sobre a aprovação ou não aí do Paulo. Tá? Eu vou criar essa sala aqui no Meet, né? E passo o link aqui no próprio chatzinho. Deixa eu botar aqui. Adicionar. Eu convido a professora Cláudia, o professor Manuel Benites e o professor Oscar Quiroga. Vou botar aqui na própria comunicação aqui, ó. Só verifica se o professor Manuel tem acesso pelo celular, né? O senhor consegue enxergar pelo celular, professor? Tá sim, já consegui passar para o computador. Tá ótimo, tá ótimo. Eu mandei aqui no nosso chat uma nova sala para a gente desconecta dessa, a gente vai para aquela, daí a gente conversa rapidamente e depois, coisa muito rápida, 5 minutos. A gente volta para essa sala aqui para fazer as últimas arguições e finalização dessa banca de qualificação. Tá? Então, convido a todos, então, para partir para outra sala.
Professor Manuel, acho que é importante desativar o microfone aqui na sala da reunião da qualificação, viu? Já está aqui. Estão ouvindo a outra sala, Paulo? Tá. Hein, Paulo? Não estamos ouvindo não, Júlio. Tá ótimo. Então, se ouvir, daí tu me puxa a orelha, que nós vamos falar mal agora, viu? Tá bom. E aí, Paulo? Tá melhor? Faz calma, tudo certo? Tudo ótimo. Foi muito bem, parabéns. Adorei o teu trabalho, adorei o tema também. Muito obrigado, Ari. Tá com frio hoje? Meu apartamento é um gelo. Eu tô aqui com uma estufinha aqui, né? Eu ligo e desligo. Tá na... No Polo Norte. Se quiser, tá 12 graus.
Estamos de volta? Estamos de volta. Deixa eu pegar aqui. Bom, então, aos 15 dias do mês de junho de 2021, após os trabalhos, a apresentação do candidato a doutorado Paulo Roberto Silveira Machado, sua apresentação, a banca composta aí pelos professores Manuel Benites Codas, Oscar Quiroga, professora Cláudia de Freitas Michelin e professora Marta Roveder por parecer, concluiu-se que o trabalho está aprovado e pode seguir com a pesquisa, acatando aí as sugestões que a banca deu, né, que a banca sugeriu para dar continuidade e aumentar a qualidade desse trabalho. Então, Paulo, está aprovado nessa etapa. Eu gostaria, então, aí de agradecer a participação de todos os professores que se dispuseram, que tiveram aí a disponibilizar o seu tempo, né, tanto para a leitura quanto para participar dessa banca, sabendo que, por mais que a gente esteja hoje com demandas virtuais em função do nosso modelo de trabalho, aumentou muito o nosso trabalho. Então, a gente conseguir fazer esses encaixes aí de agenda foi uma coisa bastante importante. E pelo que foi comentado, assim, discutido por cada um dos colegas, né, a gente observa a oportunidade que tem esse trabalho. Eu gostaria aí de convidá-los também para participar de pelo menos uma publicação, aí, um material que venha a ser desenvolvido aí como resultado aí dessa tese de doutorado. Então, de antemão, convido aí os professores para essa participação. Pode ser, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Agradeço demais a contribuição do professor Oscar, do professor Manuel e da professora Cláudia. Estou bastante grato no dia de hoje. Certamente tem muito trabalho pela frente, mas podem ter certeza que vou me dedicar bastante para que a gente consiga aí publicações interessantes nessa temática e nessa pesquisa. Obrigado mesmo. E como a gente estava falando, de fazer esse material trilingüe, né? No português, né? Fazer a divulgação, acho que interessa. Que a gente está falando não só academia, né? A academia é importante, mas mercado também é importante. Fazer no idioma espanhol também, para fazer essa divulgação aí no país dos colegas e demais países da América do Sul, e no inglês, que é o idioma aí da ciência, né? Eu convido a todos, então, aí para uma foto, para a gente deixar registrado. Professora Cláudia, está a nossa fotógrafa oficial aí hoje. Professor Gil, professor Felipe, Paula, Janiel, que nos ouve de Quito. Alexis, tem mais uma parceira ali do Janiel. O professor Oscar desapareceu. Janiel está de aniversário hoje. Parabéns, sim. Felipe Campanhola. Aí, saiu uma foto aí, pelo jeito. Aí. Mais uma. Vou fazer mais uma, peraí. Cadê o Felipe? Podia aparecer o outro Felipe, para ficar ali tudo certinho. Aí tá no desktop, trabalho hoje, sem câmera. Então tá, 1, 2, 3 e... Bem bonitos. Manda, a professora Cláudia, manda já para o professor. Já estou colocando no professor Oscar, professor Manuel, professor... Né? Que nós temos o nosso grupo de WhatsApp, mas manda para os professores também, por favor. Tá bom. Mando sim. Bom, meus amigos, colegas, professor Oscar, professor Manuel Benites, professora Cláudia, muito obrigado pelas participações de vocês, pela contribuição. Demais colegas aí que vieram prestigiar o trabalho do Paulo. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. E cuidem-se. E muito obrigado. Abraço. Muito breve mesmo. Tchau, gente. Fica com Deus. Se cuidem. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Essa deixamos para depois.